Make America Great Again. É isso aqui que a gente vai ver hoje. Os Estados Unidos resolveram agora colocar nada mais nada menos que 3 destroyers na costa venezuelana. Fica até o final do vídeo para você entender. A gente vai bater um papo rápido aqui. A gente vai conversar junto sobre isso aqui, tá? A gente vai ver aqui uma breve matéria aqui da UOL falando sobre o caso, né? Então fica até o final do vídeo para você entender o que é que tá acontecendo aqui, o que é que tá rolando. Mas antes aqui, pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal e está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu vou contar, a gente vai fazer aqui uma contagem regressiva para você se inscrever em nosso canal, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Sem enrolação agora, bora para o vídeo. Era uma nova ofensiva contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. A gente vem acompanhando aqui ao longo do dia, ao deslocar parte da frota naval do país para o Caribe, em uma área próxima ao litoral venezuelano. A justificativa inicial era combater a ação de cartéis do tráfico de drogas na região, mas uma declaração da porta-voz do governo Trump, a Caroline Leavitt, disse em conversa com jornalistas lá na Casa Branca que o país usa toda a força contra o regime Maduro, que ainda, segundo a palavra delas, não é um presidente legítimo, é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista. Além disso, ela ainda afirmou que os Estados Unidos estão preparados para usar toda a força contra essa ameaça. De fato, pessoal, os Estados Unidos ele tem alegado, né, por meio de Donald Trump, que a Venezuela ela não é apenas comandada por um presidente, mas esse presidente ele é financiado pelo tráfico, ou seja, existe uma troca aí, não é? Eu sou daqui de Pernambuco, né? E aqui já tem cidades, né? Ou pelo menos uma cidade em específica que a gente já pode falar, que ela é comandada pelo tráfico, que é Porto de Galinhas, não uma área turística e tal. Então, assim, às vezes o turista não sabe se você é de São Paulo, do Rio, enfim, de algum outro lugar do Brasil já passou por aqui, por Porto de Galinhas, né? Que fica basicamente 50 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco. Você talvez não tenha notado, mas existe uma rede ali de tráfico ali, entendeu? Que eles comandam. Eles é quem permite quem vai vender produtos na praia, quem vai vender produtos na rua ali nas vielazinhas de Porto de Galinhas ali na pracinha, né, que chama. Então assim, eles aqui que ditam as regras, sabe? Tem uns homens aí que passeiam de bug, tem os passeios de bug, sabe? É uma região turística, é uma cidade turística, uma praia turística, na verdade, é uma cidade grande mesmo. Hã, e ela é totalmente dominada pelo tráfico. E assim como Porto de Galinhas também já temos cidades, não é? E aí eu penso que o Rio de Janeiro, pelo menos boa parte dela já é dominada pelo tráfico, se não toda, né. Eu não sou do Rio, já fui uma vez lá, no Rio, mas, eu pude perceber um pouco isso, sabe? O domínio, deles e o que a gente vê, pelo menos na televisão, é isso, né, nas redes sociais também, o domínio, toque de recolher, assim, direto, né, entendeu? Tendo os traficantes tendo participações diretas mesmo. Então, assim, o que os Estados Unidos têm alegado sobre o Maduro é relacionado a isso. E ele se utiliza dessa situação para colocar destroyers, navios de guerra, pelo menos 3. Tem submarino também, que é pouco falado nas matérias, né? Tem submarino também. E em cada destroyer parece que vai em torno de 4.000 fuzileiros ali, não é? Lógico que isso aí, não é um aparato militar para se neutralizar um esquema nesse nível, em nível nacional, obviamente. É apenas um alerta para dizer: "Olha, a gente tá vendo o que tá acontecendo", e assim, se você nunca foi nos Estados Unidos ou pelo menos, se você já viu pelo menos algum vídeo sobre os Estados Unidos, você há de concordar comigo que, especialmente Los Angeles, Nova York, está empestada de pessoas drogadas no meio da rua parecendo zumbis. Na verdade, talvez acho que não precisa nem ir muito longe, né, é só a gente olhar aí o centro de São Paulo, né, e das grandes capitais, que a gente vê ali no caso a Cracolândia, pô,
Apesar que nos Estados Unidos existe, não é só, é uma droga muito diferente, né? O fentanil, se eu não me engano o nome. Então, assim, Donald Trump está alegando em que isso está causando o tráfico lá na Venezuela, está sendo o transporte para as drogas chegarem nos Estados Unidos. É uma rota comercial do tráfico, faz parte do. E aqui a gente está falando de um país como um todo, né? O governo se misturando com o tráfico mesmo e legitimando o tráfico. Então, esse é um problema muito maior, né? E por essa medida, por essa situação, os Estados Unidos está utilizando a força militar, né? A gente também não pode dizer que os Estados Unidos são bonzinhos, né? Porque eles podem estar com outros interesses também. Podem estar se utilizando disso para conseguir, não sei, facilidade no petróleo, principalmente o petróleo venezuelano é de baixo custo, e eles têm uma reserva gigante, se eu não me engano, se não for a maior reserva do mundo, é uma das, né, então ele deve estar entre as 5 maiores do mundo ali, talvez Rússia, Arábia Saudita, enfim, alguma coisa assim. Então é aquela coisa, né, tem muita coisa em jogo aqui, né, não é só é porque é aquela coisa, né, infelizmente os governos são assim. Eles se utilizam de uma pauta pública que, tá todo mundo realmente, se o governo fizer isso aqui, todo mundo vai aceitar, mas no fundo, o que o governo quer não é aquilo, né, não quer o bem da sociedade necessariamente, ele quer lucrar algo. Todo governo é assim, não é? Então, então também existe essa possibilidade, esse ponto de vista também é que eu preciso colocar aqui na mesa, né, que aí também tem a questão das terras raras. Tem muitos metais preciosos na Venezuela também, por mais que a população viva numa pobreza extrema, não é, mas o regime aí do Nicolás Maduro vive só no luxo, entendeu? A cúpula dele ali fechada, vive no luxo e na riqueza, como diz a história, né. Então assim, então ao meu ver, isso aí dos Estados Unidos comandar 3 destroyers ali, que inclusive foi basicamente esse número de 1 a 3 que ele mandou ali e que teve o ataque primeiro na Síria e depois lá no Irã, que foi mais recente do Irã agora, né. Então assim, ao meu ver, é um recado pra dizer: "Olha, a gente tá aqui", e é um aviso, né. Inclusive a Venezuela já tem sido sancionada, eu acho que desde 2015, 2016, ou foi o primeiro foi Donald Trump ou foi Barack Obama que começou a sancionar realmente, né, esse desgoverno aqui do Maduro, né. Enfim, então assim, os Estados Unidos têm se utilizado disso, não é. O problema é que a gente tá falando do nosso vizinho aqui, não é, do nosso vizinho. E a Venezuela tem se enroscado, não é, recentemente aí com um país vizinho deles também. E aí também afetaria o Brasil, porque uma das rotas para se chegar no país vizinho seria passando pela Amazônia do Brasil, ali no Amapá, alguma coisa assim. Então assim, devemos ficar muito atentos em relação a esse movimento aqui agora, Donald Trump, em específico contra a Venezuela, não é? Hã, a Venezuela aqui é um expoente sim do comunismo, não é, um expoente sim da esquerda, obviamente, e talvez seja uma jogada também política aí de Donald Trump para poder dar um recado para o mundo, né. Talvez, Donald Trump neutralizando, essa esquerda aqui no seu quintal, entre aspas, que o americano vê a América do Sul como seu quintal, né. Hã, eles consigam aí dar um recado para o mundo, dizer: "Olha, aqui não tem conversa", né, assim como ele fez no Irã, eu não duvidaria, eu não arriscaria, inclusive deixa nos comentários a tua opinião em relação a isso, o que é que você acha que pode acontecer, pode vir a acontecer, né, porque eu não arriscaria essa questão, sabe, de Donald Trump realmente dar um ataque, mas sabe aquele ataque de aviso, só para dar um aviso, assim como ele tá fazendo agora, né, porque Donald Trump ele é muito estrategista, né, ele usa muito disso, né, ele trabalha muito bem o marketing, né. Ele, às vezes, dá um grito, ele fica gritando, gritando para chegar onde ele quer.
né, ou até ele pode inclusive falando disso, ele pode estar querendo um acordo aí de alguma coisa, né. Como eu falei, né, também, questão de terras raras, metais preciosos, né, o próprio petróleo, né, embora os Estados Unidos tenham uma quantidade boa de petróleo, mas, eh, pode ser uma segunda via, enfim, né, a produção de carros americanos, o americano médio em torno tem de 2 a 3 carros, né, então assim, por que não mais petróleo, né? E aí abaixaria o custo, era bom para o governo de Trump, enfim, abaixar a gasolina, né, nos Estados Unidos. Venezuela, então, enfim, N situações, N possibilidades, a gente não sabe exatamente o que é que se passa, né, eu não tô lá dentro da cúpula americana para saber o que é que se passa por lá, mas, esses são os movimentos que eu acredito que possa se ter, né, devido a isso, e que devemos estar muito atentos, porque estamos falando do nosso vizinho e atualmente o governo atual aqui do Brasil, ele é muito chegado ao Nicolás Maduro, então seria talvez se Venezuela e Estados Unidos tivessem um certo conflito, será que o Brasil não se envolveria, né? Eu deixo aí essa pergunta no ar e vocês me digam a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Tá deixando pra vocês aqui, pessoal, também algumas sugestão de vídeos, né? E ao longo desse vídeo alguns cards também bem interessantes, tá bom? Vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui, um abraço.